E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo na paz? Mais um vídeo aí para o nosso canal, esse canal maravilhoso, na presença do nosso Senhor. Antes de qualquer coisa, já deixa o seu like aí, se inscreve, você que não é inscrito, vê os vídeos, mas não se inscreve. E senta o dedo nessa palavrinha, escreve, compartilha, tá? Para que a gente possa mandar mais vídeos para as pessoas, mais pessoas ouvir a palavra de Deus, né? Assim você vai estar me ajudando a levar a mais pessoas, né? Essa palavra tão importante na nossa vida. Bom, hoje nós vamos estar lendo em Jeremias, capítulo 29, do seu versículo 11, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus, ele pensa o bem ao nosso respeito, né? Ele tem pensamentos bons para nós. É isso que esse versículo está dizendo para a gente, né? Que Deus, ele sabe dos nossos problemas, ele sabe das nossas aflições, ele sabe das nossas coisas, mas ele está no controle, ele sabe o que ele tem pra gente, né? É que ele diz: eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, e diz Senhor, pensamento de paz e não de mal, né? Então Deus, ele só tem o melhor pra gente, né? E em base nessa mensagem, nesse texto, eu quero destacar um filme conhecido, né, por muita gente, aquele filme Todo-Poderoso, né? Deus de alguma forma me fez ver esse filme de um lado da evangelização. Vai falar, mas é um filme de comédia, é um filme que não é evangélico, mas tem mensagens ali muito boas que representam muito o evangelho, né? E se vocês voltarem, né, e recordarem comigo esse filme do Todo-Poderoso, que é engraçado, né, com Jim Carrey, todas aquelas bobeiras que ele faz, mas tem mensagens ali importantes. No filme, né, o Jim Carrey, né, que ele representa lá, o personagem dele lá, ele tá sempre acusando Deus pelos seus problemas, né? Ele tá sempre atribuindo a Deus as coisas ruins que acontecem na vida dele, né? Por ele não estar subindo num cargo melhor na profissão dele, pro outro tá colhendo os frutos lá que de repente seria para ele, né? Ele começa a colocar culpas da vida dele em Deus, né? Porque aí ele começa a falar que Deus, ele não trabalha direito. Ele fala que Deus, ele não governa o mundo como deveria ser governado. Quer dizer, ele questiona o que Deus faz. E o que Deus faz nesse filme? Ele dá uma lição a ele. Olha só, hoje eu vou te dar o meu emprego, eu vou te dar os meus poderes, e faça o que você quiser, né? E ele vai, e ele fica, né, feliz, né, contando um monte de poder, fazendo o que quiser. Mas ao decorrer do filme, você vai prestando atenção, as coisas começam a dar errado. As coisas começam a ir para outro caminho. As coisas, né, começam a ficar complicadas, né? Que ele não faz as coisas que tem que fazer. Ele não faz da maneira que Deus faria, né? Então, as coisas do mundo começam a perturbar ele, começa a vir tudo em cima dele, e até o caos, né? E esse filme tem muitas mensagens legais,
né? E tem uma parte, né, que ele está conversando com Deus, e Deus ele fala, nessa parte é bem interessante essa mensagem, que Deus fala para ele, as pessoas buscam a mim querendo milagres, querendo coisas maravilhosas, mas elas não prestam atenção que elas têm esse poder, que elas podem fazer os seus milagres, né? Aí ele cita, né? Ele fala, uma mãe que trabalha o tempo todo e tira um tempo para cuidar do seu filho, para levá-lo ao futebol, fazer uma atividade, isso é um milagre, né? Aí ele fala, uma criança, um jovem que diz não à droga, e sim o ensinamento, sim a educação, sim aquilo que é bom, isso é um milagre, né? Porque se nós pararmos para analisar, tem muitas coisas ruins à nossa volta, né? Mas a gente não pode jogar os nossos problemas, o nosso fracasso na conta de Deus, porque muitas das vezes o que acontece na nossa vida é por nossa própria escolha. A gente escolhe determinadas coisas. E nesse filme, se você parar para prestar atenção, ele se revolta, né? Quando ele está na reportagem ao vivo e ele escuta a voz, né, do rapaz lá que o cara lá que ele tem aquele conflito, né? E ele vê a voz do cara e fica sabendo que o cara ocupou a vaga que ele queria, né? E ele faz o que na reportagem ao vivo? Ele faz uma bagunça, ele faz coisa que não é para fazer. E ele é demitido, né? E o que ele faz? Ele bota a culpa em Deus de novo. E é isso que a gente faz. A gente bota a culpa nas coisas que a gente fracassa, a gente bota nas coisas de Deus. A gente fala que a culpa é de Deus. Às vezes a gente não sabe o que fazer, a gente tem que procurar alguém para se culpar. A gente tem que procurar alguma coisa para a gente colocar a culpa. A gente nunca pega pra gente, fala, não, fui eu que fiz errado. Não, fui eu que não devia ter feito desse jeito. Não, sou eu que tinha que ter agido de um jeito diferente, né? Então, esse filme ele fala sobre isso. Ele fala do personagem, ele atribuiu tudo aquilo que acontece de ruim na vida dele na conta de Deus, que tudo é culpa de Deus, tudo que acontece de errado na vida dele é porque Deus não ama ele, é porque Deus não quer dar para ele, quer dar para o outro, né? Então, você vê que tem algo, né, do evangelho, porque nós somos assim, né? Nós, todo momento a gente procura colocar a culpa em Deus de alguma coisa. Ah, se Deus permitisse isso, não teria acontecido isso. Ah, se Deus colocasse a mão, determinada pessoa não teria sofrido acidente. Ah, se Deus tivesse olhado para ele, isso não teria acontecido, ele não estaria na cadeia agora. Mas são escolhas das pessoas. E nesse filme, Deus ele fala, eu não posso interferir no livre-arbítrio. Você tem a sua escolha, você pode fazer o que você quiser. E Deus ele não pode te impedir, porque você tem um livre-arbítrio para escolher o que você quer. Então, quando aquela pessoa cai, se machuca, de moto, bêbado, né? Tá na prisão, foi o quê? Foi uma escolha dela, ela roubou, ela matou. Foi Deus que falou, não, você vai lá e mata. Foi Deus que falou, não, pega sua moto, bebe, enche a cabeça de cachaça e sai. Foi Deus que fez isso? Não. São escolhas das pessoas. E muitas das vezes as pessoas indignadas com a situação, elas colocam a culpa em Deus. E isso nós estamos errando. Isso nós erramos. Porque Deus ele é perfeito. E Deus ele sempre vai querer te direcionar para algo melhor. Ele sempre fala, meu filho, não faz isso. Ele traz isso no nosso coração. Porque a gente sabe o que é certo e o que é errado. Então, quando a pessoa cai de moto, bate de carro porque está bêbado, antes da pessoa beber, antes da pessoa pegar o carro, ela tem uma consciência. É Deus falando, não faz isso. Você pode sofrer um acidente.
A pessoa fala, não, eu dirijo assim muito tempo, nunca aconteceu nada. Mas uma hora pode acontecer, né? Então, são escolhas que a gente toma. A palavra de Deus nos diz, aquilo que a gente planta, aquilo a gente vai colher um dia. Então, se você planta bem, se você planta o bom, você vai colher o bom. Se você planta ruim, você vai colher ruim, né? Então, e nesse filme, não tem como eu falar tudo, né, do filme, mas se você prestar atenção, ele vai entendendo, né? Ele vai entendendo o que Deus quer na vida dele. Ele vai entendendo o que é Deus, o que o governo de Deus a importância do governo que Deus tem sobre a terra. Então, ele começa a melhorar, ele começa a quebrantar mais, ele começa a ficar mais tranquilo, ele começa a dar mais importância a Deus, ele começa a atribuir, fazer as coisas melhores, ele começa a melhorar, né? E de chegar ao ponto dele se quebrantar, né, o seu coração, naquela parte engraçada, né, que ele se ajoelha no meio da rodovia e fala: Deus, eu não quero mais ser Deus, eu não quero mais ter os seus poderes, eu não quero mais isso, eu quero que você decida o que é certo e o que é errado por mim. Olha que palavra forte, né? Você vê, é um filme de comédia, é um filme que é pra gente rir, mas olha a mensagem que ele está trazendo. Olha o que ele faz, ele se ajoelha na rua, ele fala: Pai, eu não quero mais isso, eu não quero mais passar por isso, eu quero que o Senhor decida o que é certo e o que é errado na minha vida. E ele fala o quê? Eu me rendo à sua vontade. Olha só que forte, que palavra forte que esse rapaz ele fala no filme. Eu me rendo à sua vontade. Eu me prostro aos seus pés. Eu reconheço que o Senhor é Deus soberano, que o controle do mundo tem que estar nas suas mãos, porque o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe o que fazer e eu não sei o que fazer. Então eu entrego ao Senhor, eu me rendo aos seus pés e eu quero que o Senhor cuide de mim. Eu quero que o Senhor me diga o que eu tenho que fazer. Eu quero que o Senhor me diga o que eu não posso fazer. Eu quero que o Senhor me guie por esse caminho. É isso exatamente que nesse momento ele faz. Ele entrega o seu coração para Deus. Olha que forte. Ele fala: Senhor, ele não disse isso no filme, mas é como se ele estivesse falando: Pai, toma conta da minha vida, eu entrego o meu coração a Ti. E em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo: eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador. E ali ele entrega a vida dele para Deus. Mas aí, como é um filme de comédia, né, vem um caminhão e mata ele, né? Mata não, né? Que depois o Senhor traz ele de volta. Mas olha que lição. Um cara que reclamava de tudo, falava que a culpa do mundo era de Deus, que tudo que acontecia de errado na vida dele era Deus que não queria abençoar ele. Mas o que era? Eram as escolhas que ele tomava. E Deus, ele veio, se fez presente, mostrou a ele um lado que ele não via, né? E ele se rende à vontade de Deus, ele se prostra diante de Deus e reconhece Deus como soberano. Ele reconhece Deus como todo-poderoso, que só Ele sabe de todas as coisas. Só a Ele tem que ser dado todo o governo da terra, da nossa vida. Porque Ele sabe o que é bom pra gente. Ele sabe o que vai nos ajudar. Ele sabe aonde aquilo vai nos levar. Então, meus irmãos, que possamos ter essa atitude desse rapaz. Se você que não prestou atenção nesse filme, vai lá. Assiste o filme Todo Poderoso com Jim Kelly e presta atenção. Mas não é claro que você vai se divertir, né, com as partes engraçadas, mas presta atenção na parte evangélica que tem nesse filme. Talvez
talvez o diretor desse filme só queria trazer só mesmo para uma comédia, mas ele trouxe algo bom nesse filme. Então você deve ver, você deve prestar atenção nesse filme e ver os detalhes bíblicos que tem, né? E ele diz, né, que ele se rende, prostra a Deus e Deus dá mais uma chance a ele. Porque eu acredito que ele poderia ter perdido a vida por um momento, mas Deus manda ele de volta, fala: vai lá, meu filho, agora você sabe, agora você entende, então eu vou te dar mais uma oportunidade. Então ele volta para a terra, aí ele reconhece e a vida dele segue, mil maravilhas, convertido, coração convertido, um coração quebrantado a Deus e reconhecedor de que Deus é sobre a vida dele. Que nós possamos pensar dessa forma, que nós possamos render aos pés de Deus e dizer: Pai, faça na minha vida a sua vontade. Eu quero que o Senhor decida o que é certo e o que é errado na minha vida, como esse rapaz no filme faz. Eu quero que o Senhor decida o que é certo e o que é errado. Não atribua a Deus os seus erros, não atribua a Deus os seus fracassos, porque você que toma as suas decisões. É você que escolhe as portas que você quer entrar. Deus muitas das vezes toca no seu coração e diz: meu filho, não faz isso, não segue por aí. Aí tem algo que vai te prejudicar. Mas muitas das vezes a gente não quer dar ouvido ao que Deus está nos aconselhando. E quando nós abrimos a porta e nós passamos, acontece tudo de errado na nossa vida. Aí a gente faz o quê? A culpa é de Deus que me permitiu isso. Por que Deus não me parou? Por que Deus permitiu que eu fizesse isso? É como eu disse, Deus te deu toda a liberdade para você ter o direito de você escolher o que você quiser. Então Ele não vai interferir na sua escolha. Então, meus irmãos, essa foi a mensagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que isso tenha trazido algo para vocês, tá bom? Em relação ao filme, veja o filme, entenda de uma visão evangélica, que vocês vão ver que esse filme tem mensagens fortes, tá bom? E vamos render aos pés de Deus, vamos nos prostrar diante desse Deus que sabe de todas as coisas, que tem um governo de Deus, que tem um governo do mundo nas suas mãos. Ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado, ele sabe o que é bom para mim, o que é bom para você, o que não é bom para a gente, né? Então nós devemos colocar o controle nas mãos dele. E como diz essa parte, que nós possamos deixar na mão dele e deixamos que ele saiba o que é certo, o que é errado para a gente, tá bom? E vamos para a oração. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esta mensagem, que nós possamos atribuir a Ti, Senhor, toda a glória que o Senhor tem feito na nossa vida, que nós possamos dar a glória e a honra a Ti, Senhor, todos os dias da nossa vida, e que os nossos fracassos, que as escolhas erradas que tomamos, Pai, que nós não devemos colocar a culpa no Senhor, porque o Senhor muitas das vezes nos aconselha, o Senhor muitas das vezes nos diz o que fazer, mas muitas das vezes a gente não escuta, muitas das vezes a gente não presta atenção, né? E que nós possamos fazer, Pai, como esse exemplo desse filme, que o rapaz ele se prostra diante do Senhor e ele se rende, ele se derrama ali, né? E ele se rende à sua vontade e ele fala que o Senhor decide o que é certo, o que é errado. Então ele entrega nas suas mãos a vida dele. E que nós possamos fazer isso, meu Deus. Entregar a nossa vida nas suas mãos. Em nome de Jesus. Pai, alcança cada vida que vê esse vídeo. Aonde chegar essa mensagem, que o Senhor toque no coração, que o Senhor mostre, Senhor, a sua vontade e o que o Senhor quer para cada um de nós. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, gente, esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado, que você tenha sentido algo de Deus aí, tá? E até a próxima.